E enquanto eu estava trabalhando na classificação dos tipos de espíritos amaldiçoados, eu encontrei dois que fica estranho na classificação. Então eu separei eles. Hoje é sobre a maldição do inventário. O próximo é sobre a Tengen, a maldição da Tengen. Não vai ser sobre a Tengen toda, porque tem muito lore na Tengen toda. Vai ser só sobre a maldição da Tengen. Aquela página mítica da Shonen-Giga. Vou traduzir aquela página, mas hoje é sobre a maldição do inventário. Ó, Kakuno Gata Jurei é o espírito do inventário. Kakuno significa armazenamento, é depósito, armazém, né? E engraçado que em Maori, Kakunogata existe nessa palavra Kakunogata também. Significa pele de cobra em Maori, né? Pelo Google Translator. Mas Kakunogata Jurei, né? O espírito do armazenamento, né? O espírito do depósito, do armazém, né? Esse bichinho, ele era de classe indeterminada. Mas o Geto julgou, né, que seria entre classe 4 e 2. Ele tentou absorver sem combate, né? Ele achou ali que era entre essas classes, né? Talvez tenha jogado errado. Tem umas teorias. Eu vou entrar nisso. Porque o poder desse bicho é muito roubado. Aparentemente, as entranhas dele, galera, são a dimensão de bolso, tá? Com um sistema de inventário. Não é só a dimensão infinita. Tem um sistema de inventário, sim, né? O Toji, ele tinha espadas, ele tinha nuvem espirituosa, ele tinha armas de fogo, ele tinha a Rico Amanai morta e um enxame de cabeça de mosca, tá? Aquelas maldiçãozinhas mais fraquinhas, tipo uns 400 dentro do bichinho, né? E o inventário inventário, tá? Porque essas coisas todas elas não estão misturadas aparentemente, tá? Ele escolhe qual que vai cuspir e ele sabe qual cuspir sem ordem verbal aparentemente, tá? Deve ser, acho que algum tipo de telepatia, sei lá, com quem ele tá ligado. Com quem ele é um pacto, né? Eu acho que é. Ele sabe qual cuspir na hora, né? Ou então ele é inteligente o suficiente para intuir qual item que vai cuspir na hora certa, né? Ele consegue entender ali a estratégia do dono dele. Eu acho que não. Acho que é algum tipo de telepatia. A técnica dele aparentemente ela encolhe, tá? As coisas, quanto mais fundo do estômago dele, mais as coisas encolhem. Porque quando ele tenta se engolir, ele encolhe, né? Quando ele se engole, ele encolhe. Então eu acho que é isso, né? Ele colhe coisas, tem um espaço infinito, né? E ele tem um sistema de inventário. As coisas não são misturadas. É capaz de ser vários espaços separados, né? Eu acho que sim. E eu acho que ele tem essa capacidade de intuir, né? De intuir o que o dono está precisando, né? No momento. Ou então algum tipo de telepatia. Pode ser os dois também. Eu não acho que ele seja burro, não. Pelo que a gente viu, ele tem pelo menos um senso de autopreservação, né? O que mais destoou das outras maldições para mim, tá? Foi a falta de classificação nesse caso, tá? E o poder desse laço que ele tem com o Toji, tá? Misturando com o contexto do Toji, com o contexto do Chucrutezinho aí, né? Aí o fato de ter sobrevivido ao roxo também depois, né? Então vamos por partes hoje. Primeiro, como é que o Chucrute sobreviveu ao roxo, tá? Porque se destruir o núcleo do espírito, ele desintegra, né? Pelo que a gente viu, né? Mas se tomar muito dano, desintegra também. O bicho morre se ele tomar muito dano, né? Até o Marrito, tá? A alma do Marrito ia enfraquecendo, pelo que ele falou. Então chega a um ponto que ele não tem mais como tomar dano. Ele morre, simplesmente morre. Mesmo que o Marrito tivesse a capacidade de se reorganizar, a alma dele tomar, né? A alma dele fica fraca a um ponto de que ele vai ser destruído no próximo, né? Ele não tem essa de... A maldição, pelo que a gente viu, a maldição, pra ela começar a perder membros e ficar sem o membro, ela tem que estar muito fraca, né? Meio que aconteceu com o jogo, quando ele ficou só a cabeça, né? Aparentemente é isso, né? Ele tinha tomado um vazio infinito, né? Mas eu imagino, tá? Que no caso do Chucrute aí, eu imagino que o núcleo dele tá no espaço infinito, tá? E aí matar destruindo o núcleo seria muito difícil. Por isso, né? Tipo, ele ter um tamanho infinito por dentro, tá? Infinito entre aspas, tá? Deve ser só muito grande mesmo. Eu acho que deve ter um limite, né? E por isso, né? E esse tamanho infinito contar pro HP dele, né? E aí ele só morreria se ele tomasse muito dano nesse caso, né? A única forma de matar ele seria causar muito dano. Não dá pra mirar direto no núcleo. Ou o núcleo tá na cabeça. Mas eu acho que não. Porque se qualquer outro espírito tivesse tomado um dano daquele, né? Tipo o roxo, teria morrido. Um espírito mais fraquinho, né? A Hanami conseguiu sobreviver, mais ou menos ali. Mas a Hanami era classe especial. Se esse bichinho é fraquinho, era pra ele ter sido desintegrado quando ele tomou o roxo, porra. Nem que tivesse desintegrado um pouquinho, né? Mas é isso.
A segunda, tá? É a falta de classificação e o suposto erro do Geto, tá? Em achar que o Chucrute era menor que classe 1, né? De classe 4, 3 e 2, daria para o Geto absorver ele de boa, tá? Tranquilo, né? No volume 9, o Geg fala que o Toji estabeleceu uma relação de mestre e servo com esse espírito, tá? É uma página extra do volume 9. Na página da Shonen Giga, o Geg diz que tem gente que cuida dos cabeças de mosca como bicho de estimação. E a comida favorita deles é um mistério. Também tem uma fala que dá para domar espíritos em combate também, né? Tem isso também. No fanbook, na seção dos mestres de maldições, tem uma pergunta sobre o Ebina Niji, que é aquele cara esquisito que lutou contra a Mei Mei, né? Se o espírito que acompanha ele é de estimação. E o Geto responde que sim, era um espírito selvagem que ele capturou, né? A escola de Jujutsu tem espíritos capturados, mas selados também. Mas eles estão restringidos, né? Os Zenin, eles tinham espíritos vivendo soltos no condado deles, na cidadezinha deles, né? De acordo com as memórias da Mai. Né? E eles também têm uma sala cheia de espíritos que eles usavam para punir os fracos, né? O estranho é que a técnica que manipula a maldição a nível de energia amaldiçoada, era tipo se as maldições fossem feitas de átomos, essa técnica da manipulação da maldição ia conseguir manipular a maldição a nível atômico. Então é estranho que a técnica de manipulação de maldição não consiga quebrar esses laços, esse laço de mestre e servo que as pessoas criam com maldição. É estranho isso, que é a técnica de maldição, de manipulação de maldição, né? Se o Yuji, ele der uma fatia de pão para uma maldição de Potita, se ele der uma fatia de pão por dia, ele trava o Geto fora permanentemente? O Geto teria que matar o Yuji para absorver o Potita? É estranho, é muito estranho isso aí, porque um bichinho de nível 2, pô, de classe 2. É estranho isso aqui, mas vamos ver esse tipo de laço, né? Eu acho muito estranho. Então a minha hipótese, tá, é que existem níveis para esse laço, tipo um pacto vinculativo. Eu acho que é um pacto vinculativo. Eu acho que é sim. Eu acho que não é só o bicho, ele trata como bicho de estimação, né? O Geg fala, ele fala no databook também. Ele fala que o Toji, ele domou esse bicho, né? Ele criou uma relação com esse bicho no databook. Ele fala, mas não é uma relação de confiança, como se você tivesse com um cachorro, né? Não é esse tipo de relação. Eu acho que é um pacto vinculativo. E aí eu tenho umas hipóteses sobre a natureza desse pacto vinculativo, né? Olha só. O Toji, ele é filho do filho mais velho, Zenin, da época dele, né? Da época dele. Ele era filho do herdeiro, tanto que ele carregava a técnica do clã, né? Na linhagem dele, né? O Toji. Se o Toji não tivesse nascido com a restrição celestial, ele teria nascido com as 10 sombras. Que o filho dele logo em seguida nasceu com as 10 sombras. Foi alguma maldição que jogaram no menino Toji, eu acho, né? O kanji no nome dele, do Toji, significa tremendo, intenso, dotado, abençoado, né? E o segundo Toji é segundo, né? Segundo. Então seria aí o segundo abençoado, né? O segundo dotado, o segundo tremendo. Tremendão, né? Então deram um nome maneiro pro menino, né? A mãe dele deve ter cuidado bem dele, eu acho, né? Eu acho que sim, né? Esse irmão mais velho do Zenin, a gente nunca viu, ele nunca apareceu, né? Esse irmão mais velho, só apareceu o Ogi, que é o irmão mais novo, e o Naobito, que é o do meio, tá? O Naobito é o do meio. O pai do Toji, ele era o irmão mais velho do Naobito. E mais velho, evidentemente mais velho do que o Ogi, né? Que é o pai da Maki, né? O pai da Maki era o mais novo, né? O Toji nasceu com a restrição celestial, mas o filho dele tem a linhagem correta, né? Então a mãe deve influenciar nisso, né? Já que todo mundo ali deve ser parente distante e os caras se preocupam tanto com a eugenia, né? Eu acho que sim. Mas quando não teve 10 sombras, o pai dele deve ter perdido a posição no clã, igual o Ogi com as filhas bucha, né? Quando as filhas nasceram bucha. E aí ele deve ter virado saco de pancada nessa época, porque eles falam, né, que quem nasce sem técnica é alistado obrigatoriamente naquela seção dos clãs dos ninjas, né? Todo mundo de cabeça raspada e tudo mais, como eles é meio que são servos da classe mais baixa. O negócio é que se eles botarem o Toji pra ser ninja, o Toji, claro, muito rapidamente ele ia superar, né, a força física de um humano normal. Então ele ia se destacar, né, em algum ponto, né. A Maki também serviu nesse pelotão, tá? Nesse pelotão dos buchas. Mas é isso, né. Então nessa época deve ter vindo o vínculo com o Chucrute, quando o Toji era uma criança, saco de pancada. Eu acho que foi nisso, né? Porque eu acho que a maldição do inventário é um Jizo, tá? É um Jizo. No fanbook,
O Geg fala, tá, que ele só treinou esse bicho, mas que não era uma relação de confiança igual um cachorro, tá? Mas tem o sentido, né, que ele só subjugou esse bichinho aí, né? Só desceu as porradas nesse bichinho aí, só subjugou e tudo mais. Mas aí é estranho, porque o Geto não poderia quebrar esse pacto, se o pacto fosse fraco? Eu acho que é um Dizo. Eu acho que é um Dizo e acho que o pacto é disso, dele ser um Dizo. Eu vou explicar. Olha só. Os Zenin, eles deixavam maldições mais fracas soltas, né? Pelo que a gente viu. Ficava solto mesmo, ficava solto. Ficava dando tchauzinho para as pessoas, pô. Né? E aí deve entrar o Dizo. Todo mundo sabe, tá, que o Geg é muito fã de Bleach, né? E em Bleach, a figura do Dizo, ela é distorcida pelo Mayuri, na forma da Zanpakuto dele, que ele modifica automaticamente. Eu acho que é spoiler. Já foi, né? Tá rolando Bleach já, porra. É meio que spoiler. A Zanpakuto do Mayuri, ela é modificada. Ele consegue modificar artificialmente, né? Usando a ciência dele, né? É o Ashisogi Dizo. O Dizo do Mayuri, ele é misturado com a lagarta, tá? E o conceito de metamorfose. Tem o conceito de útero também mais pra frente na história. Mas isso já tá rolando. Eu acho que já tá rolando no anime. Se não, desculpa pelo spoiler. Mas Bleach é antigo já, galera. Bleach é antigo. Bleach tem mais de 10 anos já. Já acabou, né? Bankai Kakimushire. Mas é isso, né? Tem o conceito de útero também. Então eu acho que a imagem da lagarta do Dizo misturada com o Dizo, eu acho que o Geg trouxe de Bleach, tá? Eu acho que o Geg copiou de Bleach, pelo menos o lance da lagarta, né? E aí o contexto do Dizo em si é esse aqui, ó. É interessante, olha só. O Dizo, ele é um bodhisattva do budismo, tá? O Bodhisattva, para quem não sabe, né, é um cara que já alcançou a iluminação, ele já tem o tudo para se tornar um Buda, mas ele adia a transformação dele em um Buda para guiar os outros no caminho da iluminação, né? Ele fica no mundo mortal para guiar os outros no caminho da iluminação. Na tradição original, que é a indiana, tá? O Dizo, ele é chamado de Ksiti Garba. Guardem esse nome, Garba, né? O significado do nome Dizo, tá? O Di é terra, de solo, né? De terra, de solo. E o Zo, ele pode ser traduzido também como armazém, né? Tem um site de meditação que eu estava vendo que traduz para útero da terra, Dizo, para útero da terra. Mas pode ser também armazém no solo, né? Tipo um lugar onde se guarda tesouros, tá? É tipo um lugar de tesouros, tipo armazém que se guarda no solo. Então tem tudo a ver com o bichinho, com o chucrute, né? Ó, eu sei que em sânscrito também, tá? Em sânscrito, o Garba, do Ksiti Garba, né? Que é o nome dele, o nome do Dizo na Índia, ele é parte da palavra útero também, tá? Parte para a palavra útero. Ele pode significar também embrião ou feto, tá? O Garba. O Dizo, ele é renomado, tá? Ele é renomado pelo seu voto de aliviar o sofrimento de todos os seres sencientes, especialmente os que estão nos reinos do inferno. Ele é conhecido por guiar almas perdidas à iluminação. O Toji estava sofrendo pra caralho quando era criança. Ele sofria muito ali. Até o treinamento dos caras normal já é um inferno. O Toji pior, porque ele era tipo o máximo bucha, tá ligado? Ele era o filho do líder do clã. Então todo mundo esperava mais dele, então ele caiu mais. Ele caiu mais ainda quando ele era criança, né? E em algum ponto, tá? Ele se desapegou de tudo, ele meio que alcançou um ponto de iluminação ali. E nesse tempo todo ele tava com o bichinho nas costas, tá? Então é coincidência. É coincidência, mas é uma coincidência muito bem feita. Eu acho que é coincidência nesse caso, né? Ó, no Japão, um dos papéis principais do Dizo é servir como protetor das crianças, particularmente as que morreram prematuramente, né? No sentido de morrer muito novo, tá? É no sentido de morrer muito novo, não é no sentido de aborto, não. O Dizo do aborto é outro, é o outro mais pra frente, né? Não é nem de aborto espontâneo, nem de aborto artificial, tá? Nem de aborto prematuro, não. Ó, os pais, normalmente, eles oferecem brinquedos, babadores ou chapéus para as estátuas do Dizo, né? Para garantir que seus filhos mortos, eles façam uma passagem segura para o além, né? Normalmente as roupinhas são vermelhas, porque o vermelho afasta doença e espíritos malignos, né? Deixa mais rápido também, né? O vermelho. Ó, e tem um Dizo especial para as crianças que morreram antes de nascer.
chamado de Jizo Mizuko. São estátuas pequenas oferecidas em cemitérios e templos para homenagear fetos abortados, tá? Seja aborto natural ou não o aborto artificial, felizmente, né? É tradição comum, tá? Deixar pedras empilhadas aos pés dos Jizos, né? Essa oferenda de pedras é para aliviar o peso dos espíritos das crianças no pós-vida, tá? E esse, nesse caso, deve ser o peso de angústia, tá? Deve ser o peso de angústia da criança que não teve oportunidade de viver, né? Se tá rolando reencarnação, é mais angústia ainda, né? Porque perdeu um ciclo, mas perdeu mais um ciclo, né? Mais angústia ainda, né? Então, com esse contexto, eu acho, tá, que essa maldição, o Chucrute, o Jizo, ele se aproximou do Toji quando o Toji ainda era criança. Eu acho que sim. Talvez ele tenha se formado ali mesmo, tá? No condado dos Zenin, pela tristeza das famílias que moravam ali no condado dos Zenin, tá? Porque as famílias nobres, as que precisam manter a eugenia, tá? Para manter o poder delas, eles precisam de poder político e poder militar, né? Só que o poder militar deles vem do Jujutsu. Então, o poder militar deles é o poder político deles, né? Senão eles perdem influência muito. Se eles não tiver cacife para se impor, né? Militarmente, para defender ali o armazém com as armas poderosas dele, para se defender e tudo mais, né? Para ameaçar os outros. Então, deve ter uma ansiedade muito maior. Deve ter uma ansiedade muito maior para eles ali, no caso da gravidez e tudo mais, entendeu? E isso dá problema, né? Dá problema dá problema de gestação, da malformação no feto, né? Então deve ter muita angústia envolvendo crianças que morreram ali, né? Crianças que morreram ali. Eu acho que sim, né? E é capaz desse Jizo ter se formado ali mesmo, tá? E aí o Toji, que era uma criança que estava sofrendo muito, tá? Eu não sei se ele rezava regularmente, eu acho que não. Os Kamo, eles valorizam muito a religiosidade, tá? Mas os Zenin eu não sei, porque os Zenin são mais pragmáticos ali. Talvez pelas aparências, talvez a mãe do Toji tenha cuidado bem dele. Porque ele tem um nome maneiro, O cara era filho do herdeiro, o cara ia ser o herdeiro, ia ser o próximo, né? Então deram um nome fodão pra ele, né? Então eu acho que pelo menos alguém deve ter cuidado bem dele, né? E aí, né? Uma criança ali que tava rezando, né? Sofrendo muito, né? Essa maldição que se formou, como a gente viu, eles mantêm um comportamento vestigial ali, as maldições. Elas mantêm um comportamento vestigial de acordo com a imagem que elas estão referenciando, né? Então é capaz dessa maldição ter encontrado o Toji nessa época, quando ele era criança, aparentemente. E aí talvez essa maldição dos Jizo, ela sempre tem essa propensão a formar um laço com crianças, tá? Pode ser isso também, tá? Pode ser, eu acho que sim. Ou talvez um laço com criança seja mais poderoso, né? Pode ser algum tipo de inclinação desse tipo de maldição, né? Seja se apegar às crianças, né? Eu acharia maneiro se o Toji tivesse Chucrute desde criança. Eu acharia maneiro, né? E aí ele usava o Chucrute para roubar as coisas, para roubar arma, né? Para roubar arma. A ideia de guardar ele no estômago, né? É imitação do comportamento do próprio Jizo, né? Talvez esse bichinho se escondesse se devorando, né? E aí ia girando. Ele meio que forma uma bolinha, né? Sei lá. Aí fica minúsculo. Fica minúsculo, né? Mas eu acho que o Zenin não se importava muito com as maldições mais fracas rondando, não. Porque tinha uma maldição acenando pras crianças, porra. As duas filhas de um dos líderes do clã tava ali e tinha umas maldições esquisitas acenando pra elas. Então eu acho que eles não ligavam muito, né? Eu acho que eles pensam que se a pessoa não consegue se defender, a pessoa que se foda. E talvez eles deixem as maldições mais fracas ali caminhar de propósito. É capaz disso, né? E aí eu acho que sim, eu acho que se apegou aí nesse momento, né? E aí, nesse caso, né, o Toji acabou, provavelmente, eu não sei, talvez seja parte da educação deles, né? Porque se o Toji estava no Esquadrão dos Ninjas, ele tá sendo treinado para ser uma arma, ele ia ter que acabar aprendendo a não se apegar com as coisas, né? Eu acho que sim. Então faz parte do negócio, do caminho, a iluminação do Toji, né? Nesse caso aí, né? Meio que tem a coincidência ali de ter um Jizo com ele, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Aí depois que a mãe do Fushiguro morreu, ele voltou. Ele meio que voltou esse negócio da vida destrutiva dele. Mas é meio que, ainda assim, né? Sem apegos, né? É meio que um lance meio que de iluminação. Ele só se apega de volta ao orgulho dele quando ele encontra o Gojo, né? Aparentemente é isso, né?
E tem outra parte estranha também. A parte do Chucrute chamar o Geto de mãe, tá? É parte das referências do Geto nesse caso, não do Chucrute em si, né? Porque o Geto ele também é representado como um Buda para as maldições, tá? O Geto ele tem as orelhas, ele tem a roupa, né? Ele tem aquela capa representando ele um Buda para as maldições em si. Nas mandalas que o Geg desenha, tem maldições meio que meditando, né? Então as maldições fazem parte do ciclo também. Ou elas têm o próprio ciclo, né? Eu acho que sim. Talvez a manipulação de maldições ela nasceu com o intuito de purificar, tá? Maldições depois de absorver. É possível que seja assim. Se for uma técnica esotérica, igual o Cesto Vazio de Vime, né? Que aqui no Brasil era traduzido como arte esotérica. Né? Foi uma coisa que nasceu em algum monastério, provavelmente, né? É capaz de ter sido isso, né? Tipo uma técnica de exorcismo, de exorcista, né? Um exorcista profissional, né? Mas olhando pelo lado do Geto, tá? Eu tô achando que, inclusive, tem o lance dessa expansão de domínio do Geto, o Garba-Rato. Lembra da palavra garba, que significa útero? Significa feto, né? Aquela expansão de domínio que o Kenjaku usou, o Garba-Rato que abrange tudo. Aqui no Brasil, reino do ventre, né? Mas normalmente é traduzido para reino do útero. Só o Garba-Rato é reino do útero, né? Então uma tradução seria o reino do útero que abrange tudo, né? Ele pode muito bem ser a expansão de domínio do Geto, tá? Eu meio que achava que era do Kenjaku, mas eu mudei de ideia recentemente. É capaz de ser a expansão de domínio do Geto. Talvez o totem seja do Kenjaku. Aquele totem pode ser do Kenjaku, mas a expansão de domínio eu acho que é do Geto. O Garba-Rato, o reino do útero que abrange tudo, eu acho que sim, né? Mas feito porque pode ser, não necessariamente é o reino do útero, né? Porque o reino do útero é a realidade, aparentemente. Mas no caso desse Garba-Rato do Kenjaku, que o Kenjaku usou no corpo do Geto, ser feito de jutsu, né? Pode ser um reino do útero só para maldições. Pode ser um caso só para maldições, já que o Geto ali seria um Buda só para maldições, para ajudar as maldições a se purificar. Pode ser algo do tipo, né? Faz sentido tanto ser do Geto quanto ser do Kenjaku, porque a gente viu que o Kenjaku ele meio que vendia a iluminação também, né? O nome dele, Kensaku, né? É a corda para agarrar os perdidos e trazer eles de volta para a iluminação, para o caminho da iluminação. Então, eu acho que faz sentido, tá? Mas é isso, essa é a minha teoria. Essa é a minha teoria. A maldição no inventário é um diesel. Eu acho que faz bastante sentido, galera. Acho que faz bastante sentido. Pelo menos as referências, tá? Talvez o Geg ele tava só pegando as referências mesmo. E aí ficou junto ali. O negócio de ter ficado junto foi meio que um acidente, né? Tem um diesel. O negócio do diesel é salvar crianças, salvar almas perdidas. É um Bodhisattva que ficou para trás para guiar pessoas perdidas para a iluminação, para aliviar o sofrimento de quem vive no inferno, para salvar criança, para proteger criança, e ele guia as pessoas à iluminação. A iluminação é perder o apego. Tem muito a ver com o Toji, cara. Tem muito a ver com o Toji. Então eu não acho que pode ser coincidência do Geg, mas faz sentido, se encaixa bem, né? Se encaixa bem. E no caso do reino da expansão de domínio do Geto, do caso do Kenjaku, que o Kenjaku usou ser do Geto, né? Ser um Garba-Rato ali, só para maldições, faz sentido também pela imagem que o Geto mostrou como sendo um Buda de maldições, né? Eu acho que faz sentido sim. Mas essas são minhas teorias de hoje, essa é a explicação de hoje, né? Tem headcanon pra caramba, mas é isso, né? Mas é isso, eu fico por aqui. O próximo vídeo é sobre a maldição da Tengen. Sobre a maldição da Tengen, aquela página da Shonen Giga, né? Mas é isso, hoje eu fico por aqui. Tenha um excelente resto do fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau. Que tal uma minhoca bem gostosa no espeto? Eu vou quebrar!